a gente também tem essa dúvida, né? A palavra de Deus fala, amai o seu próximo como a ti mesmo. E aí a gente para e pensa, quem é o meu próximo? É o meu vizinho? É o meu filho? É o meu amigo? São vocês que moram aqui a uma certa distância da minha casa? Ou é aquela pessoa que está, sei lá, em outra cidade? Esse é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então ele estava questionando Jesus, né? A palavra de Deus fala, amar o seu próximo. Mas então quem que é o meu próximo que eu devo amar? E aí Jesus foi dar um exemplo, né? Jesus estava dando um exemplo. Qual que era o exemplo? Certa vez, Jesus falando, né? Certa vez um homem estava saindo de Jerusalém para Jericó. Então era como, vamos supor, que era aqui, sair daqui de Aparecida para ir para Goiânia, né? Então vamos supor ali que o Marco Leão está saindo aqui de Aparecida para ir lá para Goiânia. E o Marco Leão, vamos pôr aqui que ele é da Assembleia de Deus. É um exemplo, só para a gente entender o que estava falando lá. Então o assembleano estava indo lá de Goiânia, de Aparecida de Goiânia para Goiânia. Só que o que acontece? No meio do caminho, assaltantes pegaram ele. Roubaram ele, bateram nele, arrancaram a roupa dele. E aí ele ficou jogado lá no chão, machucado, sem roupa, sem nada. Quando é fé, passa por ele um assembleano. E aí o assembleano olha para o Marco Leão e fala assim, aquele cara ali, não sei quem é. E às vezes frequenta até a mesma igreja. Aí vai, atravessa pro outro lado da rua e tenta passar assim, às vezes virado as costas, que é pro Marco Leão não ver. Né? Foi embora. Marco Leão ficou lá jogado na sarjeta. Né? Aí depois, vamos supor, passa ali um católico. Passou, viu o Marco Leão jogado lá na rua. E ele faz a mesma coisa, toma a mesma habilidade. Passa pro outro lado da rua, passa meio de lado assim, ó, pra não ver. E aí, foi embora. Um judeu estava viajando e foi assaltado. E aí passou por ele um sacerdote, que era como se fosse um padre ou um pastor, e virou as costas para o judeu, não ajudou. Depois passou um levita, que é aqueles que tocam, na falácia, o levita é aquele que toca na igreja. Passou, virou as costas para o outro, não ajudou. Aí depois passou um samaritano. Quem que era o samaritano? Era a pessoa que não aguentava ver o judeu, eles se confrontavam, eram povos que tinham confronto. E foi justamente o samaritano que ajudou o judeu, que estava lá jogado no chão, precisava de ajuda. Assim como o exemplo que eu trouxe aqui, às vezes um ateu vai ajudar um cristão. Quem que foi o próximo do Marco Leão? O ateu, que foi o que ajudou. Assim como lá na época lá, quem que foi o próximo daquele judeu que estava lá sendo assaltado e roubado? Foi o samaritano, que é justamente o povo que tinha confronto. É como se fosse aqui Brasil e Argentina, né? Que tem uma rivalidadezinha assim. Justamente o argentino que ajudou o brasileiro. Então assim, quem que é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que se sensibiliza e reconhece que nós todos somos seres humanos e todos nós precisamos de refletir, né? De ajudar o nosso próximo, como a nós mesmos, assim como nós gostaríamos que alguém fizesse por nós, a gente fazer pelo próximo. Então Jesus veio trazer esse tipo de ensinamento para nós. E nessa tarde a gente está aqui hoje para meditar sobre essas palavras. Por que acontece isso? Porque às vezes nós estamos naquela qualificação daquele cara que estava lá jogado no chão, assaltado. E às vezes o Senhor, Ele vem, nos encontra na nossa vida lá, jogado no chão, humilhado, e Ele cata a gente, Ele leva a gente para a igreja ou para qualquer lugar que seja, cuida da gente, trata das nossas feridas, coloca vestes novas na gente, assim como o filho pródigo, né? O filho pródigo estava afastado da casa do pai, mas quando ele voltou para casa, o que aquele pai do filho pródigo fez com ele? Pegou ele, colocou vestes novas, colocou um anel de autoridade na mão dele, e fez uma festa para comemorar a volta para casa do filho pródigo, daquele filho que estava perdido. Então às vezes nós estamos nessa qualificação de filho pródigo, que estávamos perdidos, que estávamos lá jogados no chão, humilhados. E o Senhor veio, cuidou de nós, colocou uma vestes novas, colocou a aliança no nosso dedo de autoridade, fez uma festa para a gente. Só que aí a gente vai se tratando, a gente vai sendo curado, a gente vai sendo transformado. E aí a gente vai se acostumando com a bênção. A gente vai se acostumando com as mudanças que o Senhor faz nas nossas vidas. E aí, às vezes, a gente cai no comodismo. A gente esquece
que a gente estava lá na lama e foi trago aqui para a luz. Que a gente estava lá na lama e foi trago aqui para a limpeza. E aí a gente esquece de ser grato ao Senhor. A gente esquece de retribuir ao Senhor. Porque o que a palavra fala? Para que a gente possa retribuir na vida do nosso próximo. Quando a gente ama a Deus, acima de todas as coisas, a primeira coisa que faz no nosso coração é o quê? Querer fazer a vontade da pessoa que a gente ama. Quando a gente se sente amado, a gente tem desejo de agradar aquela pessoa que nos ama. Vamos pôr aqui um exemplo aqui entre marido e mulher, né? Quando a esposa tem um marido que ama ela, que demonstra aquele carinho, aquela afetividade, né, que ela se sente amada, o que acontece no coração da esposa? Ela quer agradar o marido, ela quer fazer a vontade do marido. A mesma coisa é o marido. Quando se sente amada pela esposa, o que acontece com ela? Com ele? Ele quer fazer a vontade da esposa. Tudo que a esposa pede, ele quer dar. Então, o que faz a gente querer fazer a vontade de Deus? É se sentir amado. E o Senhor ama todos nós igualmente. E o que faz a gente querer fazer a vontade dele? É se sentir amado. Mas às vezes a gente está distante do Pai. Às vezes a gente não está perto o suficiente para absorver o amor do Pai. E aí, como nós cantamos aqui, às vezes o Senhor ele vai e escala as montanhas, ele derruba as muralhas para nos alcançar, para a gente sentir esse amor. E aí, às vezes, em uma circunstância apenas, às vezes uma pisadinha de vez em quando na igreja, ou num encontro com Deus, ou numa tarde dessa aqui, o Senhor encontra o seu coração e você se sente amado, você tem uma experiência profunda com Ele, e você fala assim, eu sou amado mesmo, eu entendo o quanto o Senhor me ama para vir aqui atrás de mim, para me abençoar, para transformar a minha vida. E ao se sentir amado, você fala assim, nossa, realmente o Senhor me ama mesmo, eu sou um filho especial, eu sou um filho querido. E ao se sentir amado, assim como a esposa e o marido que se sente amado, você deseja fazer a vontade do Pai. E aí cumprir tudo aquilo que está na Bíblia já não é mais um peso. Porque antes da gente se sentir amado, a gente faz assim, eu sei o que é certo, o que é errado, eu quero cumprir o que está na palavra, e aí a gente fica tentando cumprir, eu não quero fazer isso de errado, eu não quero fazer aquilo de errado, mas é um peso, é cansaço, é difícil. A gente não quer ir para a igreja, a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer jejuar, a gente não quer orar. Isso não são coisas que a gente deseja de todo o coração, de todo o nosso corpo fazer. A gente só deseja fazer isso de todo o coração. O que é de todo o coração? É quando a gente se sente amado. Que aí já não é mais um peso. A gente se sente tão amado que a gente quer agradar aquela pessoa que nos ama. Aí a gente faz com prazer. A gente faz com boa vontade. E aí amar o próximo como a nós mesmos já não é tão difícil, porque você já está tão cheio de amor que a gente só tem como amar quando a gente é amado primeiro. E quem nos amou primeiro? É o Senhor, é Jesus. Né? Se a gente não se sente amado, é impossível a gente amar o nosso próximo. Então, uma vez que a gente é amado, e aí eu quero trazer mais uma parábola do Senhor para a gente meditar, que é o seguinte: certa vez Jesus estava indo com seus discípulos, né? Estava indo com seus discípulos para um local e ele chegou na beirada de um poço. E lá tinha mais uma samaritana, que era desse povo que tinha conflito lá com os judeus, né? Que era o povo escolhido. E aí os discípulos dele saíram para poder buscar comida e tinha uma mulher lá, samaritana, na beirada do poço, pegando água. E aí Jesus chegou para ela e falou assim: você pode me dar um pouco dessa água aí? Aí ela pegou e falou assim: posso? E aí foi pegar a água lá no fundo do poço. E aí ele pegou e falou para ela assim, que ele tinha uma água que poderia saciar toda a sede dela. Que uma vez que a gente bebe essa água, a gente já não tem mais sede. Aí ela pegou e questionou ele: mas como assim que você vai me dar uma água sendo que você está me pedindo água? Aí ela não estava entendendo, né? Qual que era a água? E essa água, ele falou que era uma água que jorra de dentro do nosso interior, que sacia toda a sede. E essa água, que sacia a nossa sede, é justamente esse amor que está dentro do nosso coração. E esse amor, ele é representado por quem? Por Jesus, pelo próprio Filho de Deus. Uma vez que que a gente recebe ele no nosso coração, é como se dentro do nosso coração exalasse de nós essa água que sacia toda a nossa sede. E não é saciar apenas a nossa sede no sentido figurado de beber água mesmo, mas é saciar todas as nossas vontades, saciar todos os nossos prazeres.
Uma vez Jesus falou assim que o que traz, o que sacia a fome dele, os discípulos estavam preocupados com ele. Senhor, o senhor não vai comer, o senhor está muito tempo sem comer. E ele falou assim: o que sacia a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Então é o sentido figurado dessa palavra, de saciar toda a sede, saciar toda a vontade de comer, saciar a vontade de, às vezes, de usar uma droga, de beber um álcool, de fumar um cigarro. Tudo isso são paliativos que a gente arruma para poder tentar suprir a falta que o Espírito Santo faz dentro das nossas vidas. Quando a gente está extraindo desse amor dentro de nós não temos mais necessidade disso, porque ele é essa água, ele é esse amor que sacia toda a nossa vontade. Às vezes nós somos pessoas que cobramos muito do outro, nós cobramos muita atenção da nossa esposa, nós cobramos muita atenção dos nossos filhos, nós cobramos muito. Por quê? Porque às vezes a gente não está sendo saciado pelo amor que é do Espírito Santo, é dever do Espírito Santo saciar. Então, como a gente não é saciado por ele, aí a gente começa a cobrar dos outros. Entendeu? Então, o que a gente faz para aliviar o peso em cima dos outros? Extrai do amor da fonte, que é de Deus, que é Jesus, através da sua palavra, que é através de fazer a vontade do Senhor. E aí, voltando para a parábola, Jesus falou o seguinte, que ele poderia dar para aquela samaritana dessa água que saciava toda a sede. E aí ela pegou e falou assim: eu quero dessa água. O que eu preciso ter dessa água? Ele pegou e falou assim: vai e traga o seu marido, e aí eu vou dar essa água para você beber. E aí ela pegou e falou assim: eu não tenho marido. E aí Jesus pegou e falou assim: verdadeiramente, você não tem marido, porque o que você está agora já é o quinto. Ela já tinha sido casada 5 vezes. Então ela percebeu que Jesus, ele tinha a revelação de quem era ela. E aí ela foi verdadeira com ele. Ela não mentiu. Porque às vezes a gente chega diante do Senhor e a gente tem um coração, não tem um coração quebrantado de jogar a verdade na mesa do Senhor, para falar assim, ó, Senhor, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Às vezes a gente chega diante do Senhor achando, querendo cobrar, falando assim, Senhor, mas eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu trato bem meus filhos, né? Então a gente se coloca numa posição onde nós somos merecedores. Mas na verdade não tem ninguém que mereça. Nenhum de nós merecemos. Então, independente de qual seja a circunstância que nós estamos, seja na circunstância do pior pecador, ou seja na circunstância daquele que faz alguma coisa, a igreja é mesmo pastor, a gente sempre tem que chegar. Preciso disso, Senhor. Para isso e aquilo. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que o Senhor o nível de exigência de Deus é extremamente alto. A gente nunca vai conseguir alcançar os padrões elevados de Deus. Então, o nosso padrão ínfimo, a gente tem que se colocar na condição de não merecedores sempre para Deus, para que Ele possa nos abençoar, assim como os filhos, né? Coração quebrantado diante dos pais. Pai, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para receber isso? Então o Senhor Jesus na beira daquele poço, pregando para aquela samaritana, ela pegou e reconheceu que ele era um profeta. E aí ela pegou e falou para ele, mas Senhor, eu achava que a gente só podia adorar a Deus lá no monte, porque antigamente aquelas pessoas só podiam adorar a Deus dentro do lugar específico para adorar a Deus, os judeus, né? Só que Jesus ele veio para quebrar isso. Hoje nós não precisamos mais de estar em lugar nenhum, só de nós estarmos aqui reunidos, cada um de nós tendo uma centelha do Espírito Santo dentro do nosso espírito, dentro de nós, ele quebrou isso, porque ele hoje não mora mais em templos feitos por mãos humanas, ele mora dentro de nós. Só que às vezes a gente ainda não virou essa chave dentro da cabeça. Mas isso quer dizer que a gente não precisa mais de ir para a igreja, que a gente não precisa mais de se reunir? Precisamos, porque, pensa comigo aqui, cada um de nós como se fosse um graveto, e na ponta desse graveto eu tivesse